Olá pessoal, tudo bem? Então nós iremos comentar sobre a população do Brasil, assunto que certamente estará presente na sua prova, pode apostar. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Respeita a Geografia. Antes de avançar, eu peço a você que deixe o like, se inscreva no canal, divulgue também o nosso conteúdo. E então, o tema de hoje, população, vocês veem aí, a população, vamos tratar um pouco sobre os aspectos gerais da população brasileira, a fim de entendermos este tema e, claro, nos sairmos bem na nossa prova, que se aproxima. Aliás, se você quer um curso de revisão para sua prova, conheça o nosso curso, ainda dá tempo. O link está na descrição do nosso vídeo. Venha estudar com a gente, venha estudar no nosso curso para que você consiga acertar todas as questões de geografia da sua prova. População, eu sempre falo para o aluno assim, se ele me perguntar, professor, amanhã é a prova, quero estudar ainda hoje um pouco, o que eu faço? Geografia, população, sem dúvida é um assunto que sempre está presente. Vamos lá, aspectos gerais da população do Brasil. Então nós vemos aí uma paisagem belíssima do Rio de Janeiro e a população ocupando o espaço geográfico urbano, conforme nós podemos bem observar na orla, não é, do Rio de Janeiro. Primeira coisa importante sobre a população do Brasil, já presente aqui no nosso mapa. Primeira coisa importante é, o Brasil é um país populoso, mas não povoado. De modo que hoje o Brasil tem a 7ª maior população do mundo. Então, o Brasil tem a 7ª maior população do planeta, de modo que o Brasil, segundo as estimativas do IBGE de 2022, segundo o IBGE, o Brasil, em 2022, apresentou 203 milhões de habitantes. Agora, nós temos que o IBGE agora, em 2025, vai atualizar este número e, segundo o IBGE, a população brasileira chegou aos 213 milhões de habitantes. Então, o Brasil tem essa população aí entre 203 e 213 milhões de pessoas, tá? A população brasileira, então, segundo o IBGE, teria um aumento aí de 10 milhões de pessoas. No caso, a verdade é que o IBGE está ainda lidando com os dados do censo de 2020-21, que foi ali bastante complicado. Mas o fato é, o Brasil tem a 7ª maior população do mundo. No caso, há alguns anos, o Brasil era a 5ª maior população do mundo, então o Brasil é um país populoso, atrás da Índia, da China, dos Estados Unidos, da Indonésia, e aí vinha o Brasil, 5º lugar. Porém, o Paquistão, aliás, ocupou a posição do Brasil em 2019, né? Então, em 2019, o Brasil passou a ser o 6º país mais populoso do mundo. Hoje, nós temos que a Nigéria ultrapassa a população do Brasil e o nosso país é o 7º país mais populoso do mundo. Aí, na sequência, vem o Bangladesh e assim por diante. Então, o Brasil tem uma população que é a 7ª maior do mundo. O Brasil é populoso, porém, o Brasil é não povoado. E quando nós falamos que o Brasil é não povoado, por quê? A densidade demográfica do Brasil é a seguinte, né? O Brasil é não povoado porque nós temos uma baixa densidade demográfica. Ainda que o Brasil tenha 200 milhões de habitantes, a 7ª maior do mundo, o Brasil tem uma densidade demográfica de 25 habitantes por quilômetro quadrado. Então, pessoal, o Brasil é populoso, mas não povoado. Então, fique atento a isso, tá? A densidade demográfica é muito baixa no Brasil. Porém, nós temos uma distribuição demográfica bastante irregular. A distribuição demográfica no território do Brasil é irregular. Note só, o Brasil tem uma população que vai habitar, sobretudo, as zonas litorâneas, sobretudo as zonas costeiras. Então, boa parte da população do Brasil está localizada nestas regiões aqui, ó, costeiras, de modo que quando nós adentramos para o interior do nosso país, o que nós vamos constatar são imensos vazios. Então existem lá no interior do Brasil grandes vazios demográficos, tá? Porque a maior parte da população brasileira habita a zona litorânea e para o interior do território nós temos os tais vazios demográficos. Tanto é que a densidade demográfica
do Brasil é baixa, porém, a nossa distribuição demográfica é muito desigual, de modo que nós temos o estado mais populoso do Brasil, que é o estado de São Paulo, que vai apresentar uma população de 48 milhões de habitantes, segundo o IBGE, inclusive dados recentes. O último estado menos populoso do Brasil, olha a diferença. Um estado tem 48 milhões de habitantes, que é o caso de São Paulo, aí você tem lá que a população do estado de Roraima é em torno de 700 mil habitantes. Então há um desnível em termos de números absolutos muito considerável, tá? Um estado muito populoso e o menos populoso tem uma diferença gigante, de 40 milhões para menos de 1 milhão. Perfeito? E isso acaba refletindo também na densidade demográfica, de modo que, por exemplo, a cidade de São Paulo tem uma densidade demográfica em torno de 7 mil habitantes por quilômetro quadrados, enquanto que Fortaleza, algo parecido, 7 milhões de habitantes por quilômetro quadrados, ou seja, a densidade demográfica é muito forte em grandes cidades, nas capitais, enfim. Tá? Então o Brasil tem essas características demográficas em termos de populoso, não povoado. Vamos avançar aqui. O aluno até se questiona, né, quando ele se depara com uma foto como essa. Trens da CPTM em São Paulo, muito abarrotada de gente, conforme nós vemos aqui nesta foto, tá? E o que acontece? A população ocupa de maneira irregular o território nacional, concentrando-se em certas regiões, tá? Isto, para quem vive nas grandes regiões aglomeradas, nos faz ter uma sensação errada, né, falsa até, de que há muita gente no Brasil, e de fato há, mas quando nós falamos que o Brasil é não povoado, aí a pessoa até se incomoda, como assim, né? Mas porque existem concentrações em certas localidades. Na sequência aqui vamos observar o crescimento demográfico do Brasil e é algo muito importante para que nós, né, observemos. Vejam só, entre 1940 e 1970, olha que coisa importante aqui, ó, entre 40 e 70 é um momento de expressivo crescimento demográfico. Tanto a nossa prova da ESA quanto a prova da SpaceX já tratou dessas datas, né? Porque são datas onde a população do Brasil cresceu muito, né? É um período onde a população do Brasil mais cresceu comparativamente. Por quê? Se nós observarmos de 1940 para 1950, a população cresceu em torno de 10 milhões de habitantes. Cresceu mais que 20%, né? Quando nós olhamos para 1950 a 1960, a população cresce mais 20 milhões de habitantes, tá certo? Crescendo ali também acima dos 20%, um crescimento gigante, tá? E de 60 para 70, a população chegando aos 90 milhões de habitantes, nós temos um crescimento muito expressivo. É um crescimento de explosão demográfica no Brasil, entre os anos 40 e os anos 70 dos anos, né, do século 20. Agora, desde 70 para cá, a gente vê a população do Brasil crescendo, porém, a população do Brasil desacelera o seu crescimento, né? Então, entre 1940, eu vou até escrever aqui na nossa lousa digital, então, entre 1940 e 1970, a população do Brasil apresentou um crescimento populacional muito expressivo, tá? Agora, quando nós olhamos de 1970 para hoje, a população brasileira continua crescendo, então há um crescimento da população, só que de maneira desacelerada. Então, o crescimento populacional aqui, ó, essa seta para cima indicando crescimento populacional, mas há uma desaceleração. Então, vejam só, a população do Brasil continua crescendo, porém, existe uma desaceleração nesse crescimento demográfico brasileiro. Tudo bem? Então, apesar de estarmos crescendo, cresce-se menos do que entre os anos 40 e 70. Fiquemos atentos a isso, tá bom? Então, ali só para constatar, segundo o censo de 1970, ali do IBGE, 90 milhões, 93 milhões, depois 119 milhões, 146 milhões, 169 milhões, 190 milhões e, por fim, IBGE 2022, 203 milhões de habitantes. E aí nós nos questionamos até quando a população do Brasil continuará crescendo. E a resposta é que, segundo o IBGE, a população do Brasil irá crescer até o ano de 2000, tá? Então, até 2041, a população do Brasil cresce. Após 2041, a estimativa do IBGE é de que a população do Brasil decresce,
tá? Então a nossa população vai crescer até 2041. Tem questões da SpaceX que já trataram desse tema e diziam ali que a população do Brasil, segundo o IBGE, cresceria até 2039. Esse dado foi veiculado pelas comunicações do IBGE há algum tempo, é verdade também, né? Mas o fato é, há alguns anos a estimativa é que a população do Brasil iria crescer até 2060, porém, houve, conforme novas, né, estatísticas e o comportamento demográfico, esse número foi mudado, de modo que a estimativa é menor agora para o crescimento da nossa população. Não mais até 2060, mas somente aí até 2035, 2040, depende do momento, o IBGE faz estimativas, tá? Tudo conforme vários comportamentos demográficos, fecundidade, mortalidade infantil, expectativa de vida, tudo isso vai impactar no crescimento demográfico brasileiro. Também questões migratórias é outro fato fundamental para entendermos, não é, esses limites do crescimento demográfico. Agora, o que é importante também sobre a nossa população que nós saibamos é a taxa de fecundidade. Entre 1940, nós vemos lá, e 1960, a população do Brasil, as mulheres tinham, não é, a fecundidade na casa de 6 filhos. A partir dos anos 60, as mulheres passam a ter menor, né, número de filhos. Então, em 1970, as mulheres têm 5,8 filhos. Em 1980, a população tem 4,4, tudo bem? Depois, 2,9 aqui, ó, em 91. E, por fim, 2,3 em 2000. Tá? Quando a população tem 2,1 filho, nós estamos na taxa de reposição. O Brasil chega nessa taxa de reposição na década de 2000. Então, quando a população do Brasil passa a ter menos do que 2,1 filho, o que significa há uma tendência de queda demográfica, tudo bem? Então, a tendência de queda. Aí alguém se perguntaria, se em 2000 a população do Brasil atinge a taxa de reposição, por que a população do Brasil não começou a cair desde então? Olha, a população não começou a cair desde então, porém, a gente vê um crescimento demográfico no Brasil que desacelera a cada década, conforme nós mencionávamos, tá bom? Mas, segundo as estimativas, esse crescimento desacelerando vai parar ali nos anos 2030, 2040, e a partir de então a estimativa é que a população do Brasil passe a diminuir. Tá? Então, conforme nós estamos observando, a taxa de fecundidade revela bastante esse comportamento de crescimento demográfico que tem certo limite, onde a partir de 2040, conforme estamos aqui observando, a tendência de queda demográfica. Tá? E a grande pergunta que nós nos fazemos é por que as mulheres deixam de ter filhos no Brasil? Aqui a gente vê um outro gráfico do IBGE, esse mais recente, de 2022, né? Mostrando ali que as mulheres tinham 6 filhos, tá? Lá nos anos 40, tá? E depois, nos anos 60, aliás, depois há uma queda para 5,4, depois 2,8, 2,1, tá? 2,8 aqui, né? 2,1 em 2010, é isso mesmo, esse dado aqui, né? A taxa, né? Se bem que eu tô olhando ali nessa cor do Nordeste, né, gente? Tá bom? Então aqui, ó, melhor dizendo, a taxa do Brasil mesma é essa que está na cor azul, né? Ele colocou tudo na gradação azul e amarelo aí, né? Aí fica difícil de lermos essa porcaria desse gráfico, né? Exige atenção, tá? Quando olhamos para o Brasil, que eu vou destacar na cor vermelha, a gente vê a taxa do Brasil ali média, né? Aqui a gente vê Brasil nessas bolinhas vermelhas, as taxas conforme nós mencionamos há pouco, né? 6, 5,8, 4,4, 2,8, 2,3, não é? Depois 1,8 e hoje 1,5, 2022, né? Então, nós chegamos aqui na taxa de fecundidade de 1,5, tá? Essa é a taxa de fecundidade do Brasil hoje, tudo bem? Há uma queda na fecundidade da mulher brasileira, por quais motivos? Um deles é a inserção no mercado de trabalho, a profissionalização. O outro é a urbanização. Tá? O modo de vida urbano, o custo de vida nas cidades faz com que as mulheres tenham menos filhos. A dupla jornada, a mulher inserindo-se no mercado de trabalho, a profissionalização,
Dois motivos econômicos, né? Profissionalização e inserção no mercado de trabalho. Fator comportamental, método contraceptivo e a sua difusão, não é? No território nacional. Também é um motivo que faz com que haja queda da fecundidade, mas a nossa prova tende a observar muito a profissionalização, mercado de trabalho e dupla jornada, como elementos da economia que explicam a queda da fecundidade. Fiquemos atentos a isso, né? Outro dado importante da nossa população que eu quero que nós observemos é isso daqui. A gente vê as pirâmides etárias no Brasil, né, nesse nosso mapa. Não é um mapa aí, né, gente? É o gráfico da pirâmide etária. A gente tinha uma população que era adulta lá, né? Aliás, era jovem lá nos anos 50, né? Onde a base da pirâmide, que representa a população jovem, era bem mais expressiva. Isso permanece lá nos anos 80, a população jovem, né? Predominantemente jovem, abaixo dos 20 anos. Quando olhamos para a população em 2020, aqui, ó, a gente vê que o corpo da pirâmide está mais largo. Então, o que nós estamos assistindo é um aumento da população brasileira na faixa etária adulta entre os 19 e os 20, entre os 20 anos e os 59, população adulta, correspondendo inclusive a nosso bônus demográfico, inclusive, né? Um aumento na base, no corpo da pirâmide, representando uma população que fica mais adulta. E outra coisa importante, uma redução da base da pirâmide em relação ao corpo da pirâmide, né? Então a gente vê uma base menor, mais estreita, perfeito? Uma base mais estreita, tá? E o topo da pirâmide etária, o topo que representa a população mais adulta, é mais robusto também hoje em relação a décadas passadas, evidenciando que há um processo de amadurecimento da população brasileira no sentido de caminharmos para o envelhecimento demográfico. Tudo bem? Vamos acompanhar. No mais é isso. Se você chegou até aqui, eu agradeço a presença. Reitero a você que vem estudar com a gente. Entre também no nosso grupo de estudo do Telegram. O link está na descrição do nosso vídeo. Bons estudos. Respeita a geografia. Até mais. Tchau, pessoal.